Boa noite, meu povo, glória a Deus. Aí, Sione acabou de chegar, rapaz. Deus abençoe a Sione. Seja bem-vinda, minha filha. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, a Clara Silva acabou de chegar, o missionário Mur, a Ian Lima, Fátima Pereira, Fabiana Tavares, Monique Kelly, Cleide, Isaac Gomes, sejam bem-vindos. Marcelina Pagani Vieira, Cleide, Terra, Vento e Trovão, acabou de chegar. Glória a Deus. Marinete, Cláudia, Luciana Aparecida, Marinete Teixeira, Sandra Reis, tá curtindo o meu reel. Oh, minha esposa, Deus abençoe. Glória a Jesus. Ciara Silva, paz do Senhor. O Senhor pode tirar uma palavra? Eu não tenho o hábito de tirar uma palavra, Ciara, mas eu tenho uma palavra já preparada para essa noite. Então fica atento aí que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Raimunda Martim, Eliane Maria. Glória a Deus. Arthur Gomes, Maria Helena, Rosimeire Lima. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Helena. Quem mais? Clara Silva, sejam todos bem-vindos. Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Pra quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, amém? Kelly Santiago, Eliana Ferraz, Claudinei, Antônio Furtado, Maria Helena, Simone Souza da Silva. Queridos, o pessoal que às vezes assiste a gente pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, saiba que o que nós transmitimos ali é a live que é feita aqui no TikTok, no Kawaii, segunda, quarta e sexta, tá? Das 19 às 20 horas. Então, se porventura você vê algum desses cortes nessas duas plataformas, nessas três plataformas, saiba que é daqui, tá? Então, você que quer assistir, quer participar comigo, venha às 19 horas na segunda, quarta e sexta. Amém? Alguém falou aqui, peraí, pessoal, graças a Deus, alguém falou aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. A Clara Silva está dizendo, eu sou de Ribeirão, Pernambuco. Olha isso, eu achava. Aqui em São Paulo também temos um Ribeirão, que é Ribeirão Preto, né? Eu achei que fosse Ribeirão, já imaginei que fosse Ribeirão Preto, mas é Ribeirão, Pernambuco. Deus abençoe, Clara Silva, seja bem-vindo. E se não fez ainda, não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Tá perguntando se eu faço live todos os dias? Não, só segunda, quarta e sexta. Deixa eu ver aqui, nessa Marcelina, essa camisinha quadriculada aqui é complicada, as letras embaralha aqui com ela. Alfredo Sacramento, Hilário Paladim, Costa Maraísa e o Chico. Ó, o Chico estava aqui comigo na quarta-feira. Seja bem-vindo, Chico. Deus abençoe sua vida. Fala pra mim aí qual é a cidade que você está me assistindo, que com certeza depois eu vou lembrar quando você entrar na próxima vez, tá? E também se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda. Elizabeth Santa, Odenice Martins, Eduardo Souza, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rosane Becker, Deus abençoe. O Eduardo Souza acabou de chegar. Querido, estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Vocês sabem que hoje é sexta-feira, hoje é o dia mais propício que existe para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando ouvides no dia hoje, então é hoje. Hoje é o momento de você ouvir, tá? Então vem comigo para ouvir a palavra do Senhor. Alberto Rocha, Deus abençoe.
Glória a Jesus. Que mais? Maria Georgina. Deus abençoe, Maria Georgina. Flávio Batista. Que mais? Deixa eu ver aqui. Mais alguém aqui no Kauai. Tiago Franciscone. Seja bem-vindo. Franciscone. É o Chico, acabou de chegar. Deus abençoe, Chico. Iracema Jesus. Érica Santos. Deus abençoe todos vocês. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Ô Tacílio Vieira, e se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Estamos segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas, trazendo uma palavra da paz do Senhor. E hoje nós vamos começar uma nova série. A série é A Salvação de Deus é para Todos. Olha o nome da série, A Salvação de Deus é para Todos. Então, se você está aí, de repente, achando que não há salvação para a tua vida, eu quero dizer para você que ainda, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. E o Senhor quer te salvar nessa noite por meio da sua palavra. Geraldo deve ser Constantino, né? Antônio Salles, Reinaldo Donizete, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Rita Ana, Francisco Igor, Deus abençoe. Glória a Jesus. Cristiane Martins, vai falando para minha cidade. Glória a Deus. Aleluias. Natália, acabou de chegar. Luciano Messias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fagner Silva, Deus abençoe. Jaguaraci, serva do Deus Altíssimo. Cira Rodrigues, Poliana Magda, Eulália Castro, glória a Jesus. Efigênia Almeida, glória a Jesus. Vai chegando, pessoal, vai chegando. Manda esse link aí para todo mundo da sua rede aí. Fala, olha, o pastor Marcos está no ar, vamos aqui participar da live dele aqui, porque vai ser bênção na sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai entrando aí. Mamba, acabou de chegar. Só não pode ser a mamba negra, né? Porque aí complica a nossa rede aqui. Amém, Jesus? Esther Robson, João Proença, Deus abençoe. A Jaguaraci, serva do Deus Altíssimo, curtiu a música também, uma música dessa aqui, pelo amor, né, gente? Essa música é linda demais. Roberto Evaristo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Tânia Miranda, glória a Jesus. Vai chegando, todo mundo. E vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está dizendo a Jaguaraci, amém, Deus abençoe. Jaguaraci, serva do Deus Altíssimo, Deus abençoe. Cristiane Duo, Jackson Barreto, Andressa Rodrigues, Jailza Cardoso, Deus abençoe. Júlia, José Daniel, vai chegando, meu povo. Ísio, Deus abençoe. Júlia, glória a Deus. Natália, maravilha. Vai louvando o Senhor comigo nesta noite. É noite de vitória, é noite de bênção, é noite de milagre, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de salvação. Glória a Deus. Vitória Talícia, Deus abençoe. Tiago Francisquini, Adriana Santana, Jonas Silva, glória a Deus. Adriana de Moura, Deus abençoe. Valdecir, Valduque, Benê, Brenda Oliveira, glória a Jesus. Lena Miranda, Israel, ó o meu Israel Alves aí, meu discípulo chegando aí, ó. Paz, Senhor Israel, Deus abençoe. Gabriela Braga, Brenda Oliveira, Deus abençoe. Raimundo Ramufo, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus é bom demais, né, pessoal? É muita bênção do Senhor nas nossas vidas. R.R. Alves, pensei que era R.R. Soares, mas amém. R.R. Alves, Deus abençoe sua vida. G.G. Menezes, Brenda Oliveira, né? Puxa, a honra de ter aqui, né, na nossa live o pastor, né, o missionário R.R. Soares, mas é o R.R. Alves. Deus abençoe. Glória a Deus. Heloína de Paula, Dona Dudu, User, Brenda Oliveira. O Israel está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Glória a Deus, amém. Deus abençoe Israel, Deus abençoe você e sua casa, meu querido. Cadê a Silvia? Cadê o Sandro, que eu não estou vendo ainda, meu Deus, chegando. Marqui do Boi, Roseli, Carlos Mateus, Souza, Brenda Oliveira. Glória a Jesus. Aleluia, vai dando glória. Vai louvando, bendizendo o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nós servimos.
Senhor Jesus, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas, vai recebendo nessa noite. Glória a Deus. Justiceiro acabou de chegar. Glória a Deus. Kese Araújo, Janete Teixeira, Semeando Palavra, Desenvolto DG, Brenda Oliveira, Vilma Gomes, Deliane. Meu Deus, tá benção hoje, hein, pessoal? Só não estavam falando pra mim de onde vocês estão assistindo. Eu tô chateado com isso. Tô ficando triste com vocês, porque vocês não querem reportar pra mim a sua cidade, o seu estado. Talvez você diga, não é pastor chato, fica pedindo toda hora a cidade que eu moro. Pessoal, a rede, ela entende que se você interagir comigo, ela entende que essa live está sendo relevante, tá bom? Então interage. Eu também quero saber aonde nós estamos chegando. Por isso que eu peço assim com tanta insistência, tá bom? Escreve para nós aí de onde você está nos assistindo, qual é o estado, qual é a cidade. Não custa nada, tá bom? Deus abençoe. Já agora você está dizendo que é da Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, onde mora o meu apóstolo, o apóstolo Sóstenes, tá? Ele mora aí na Bahia e tem uma grande igreja aí. Deus abençoe a Bahia, Deus abençoe todos vocês aí, Deus abençoe meu apóstolo, que sempre tem orado por nós aqui. Amém? Já agora sim, Deus abençoe sua vida, viu? Mais Andressa Almeida, Maria José Coelho, Brenda Oliveira, glória a Deus. Querido, 11 minutos já fazendo a apresentação aqui, então tá na hora de a gente entrar na palavra, né? Eu vou começar uma nova série hoje, e a série que nós vamos começar hoje é A Salvação de Deus é para Todos. A salvação de Deus é para todos. Receba isso no teu espírito. Talvez nos dias que nós estamos vivendo hoje, um dia em que o pecado tem se avolumado a cada dia, os confrontos têm sido constantes nas nossas almas, as dificuldades de caminhada têm sido tão grandes, e Satanás pode colocar dúvida no coração das pessoas em relação à salvação. Mas é importante que você saiba que a salvação de Deus é para todos. E esse todos, né, com certeza está encaixado você, a minha vida. A Bíblia diz, Paulo diz, Jesus Cristo veio morrer pelo pecador, do qual eu sou o principal. Se Paulo disse isso, querido, já deixa claro para nós que nós estamos inseridos nessa citação bíblica, tá ok? Ele morreu por nós. Amém, Jesus? Lídia Monteiro, Marco Antônio, Dirceu, João e Brenda Oliveira, glória a Deus. Então nós começamos assim o nosso ensinamento de hoje, amados. A palavra a gente para um pouquinho o louvor, porque a partir do momento que a gente começa a ministrar, a gente vai fazer corte depois para mandar para outras plataformas. E com a música, o que acontece? Dá direito autorais e o TikTok, o Facebook, o Instagram, eles tiram a voz da gente. Então para não acontecer isso, a gente tira a música agora, mas depois a gente volta, tá bom? Então olha só, queridos, Deus deseja que todos sejam salvos. A vontade salvadora de Deus. Olha só, 1 Timóteo 2, 3, 4 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então não há exclusão no plano da salvação. Deus aceita todos, Deus recebe a todos. Quando fala sobre a parábola da grande ceia, a parábola da grande ceia ela é maravilhosa, porque ela explica que Deus então mandou a palavra dele primeiro para os judeus. E os judeus não aceitaram, não receberam a palavra completa. Na verdade, eles ficaram presos nas suas tradições. E aí na parábola da grande ceia fala que os convidados, as pessoas que estavam certos para ir, na hora H não quiseram ir. E aí então o dono da grande festa manda chamar os aleijados, os coxos, os cegos, os mendigos, aqueles que estavam nas ruas, nas vielas, nos becos, e esses foram chamados para entrar na grande ceia, deixando claro que os gentios, né, toda a humanidade fora dos judeus ali, estavam ali agora aptas a entrarem no reino dos céus. Então nós temos da parte de Deus essa dádiva pela grande porta que foi aberta, que se chama Jesus. É por isso que Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Amém, Jesus? 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aqui está falando sobre essa questão da demora da vinda de Jesus. Muitas vezes as pessoas, tem até debate às vezes, né? Quando você está pregando a palavra com pessoas na rua, elas dizem, mas faz tanto tempo que falaram que Jesus ia voltar e Jesus não volta. E também está escrito isso em Pedro.
falando sobre essa questão, que as pessoas acham que Jesus está demorando demais, e será que ele vai vir mesmo? Mas quando a gente aprofunda no texto sagrado, a gente entende que é o grande amor de Deus que está retardando a vinda de Jesus, porque se Jesus viesse logo, muitos estariam perdidos. Eu, por exemplo, sou um. Eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Então, se Jesus tivesse vindo antes dos 30 anos atrás, eu teria ido para o inferno. Está entendendo? Então, é a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus, é o amor de Deus que está fazendo com que Jesus ainda não veio. Por quê? Porque ele quer arrebanhar o máximo de pessoas. Ele quer que o máximo de pessoas estejam prontos para o grande dia, o dia do arrebatamento. Amém? Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Ele tem paciência, ele está tendo paciência com você. Jesus só não voltou ainda por tua conta, por causa de você, porque Deus quer você no reino dele, e por conta disso Jesus não voltou ainda. Porque se ele voltar agora e você não estiver pronto, você vai ficar. Então Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, Jesus? A salvação ela é oferecida gratuitamente. Ela não vem de obras. Então não é questão da pessoa estar 50 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, realizando as coisas que vai garantir para ela a salvação. Olha quem chegou aí, a Solange Souza. Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus pela sua vida aqui hoje, tá? Então a salvação ela é oferecida gratuitamente. Você pode ter 100 anos de crente. Uma pessoa pode aceitar Jesus agora. Não muda nada. Entendeu? Para salvação não tem tempo de casa, não tem tempo de carteirinha, não tem essa questão. Por quê? Porque a salvação ela não vem pelas obras, mas ela vem pela graça. Ela é um dom de Deus dado a cada um que acredita no que Jesus fez. A partir do momento que você creu que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e recebeu Jesus, porque algumas pessoas dizem, mas eu creio que Jesus morreu, mas ele não recebe Jesus, ele não vive as promessas de Deus, ele não vive a palavra de Deus, ele não obedece à voz de Deus, aí está fora. Mas aqueles que ouvem a voz e obedecem, que recebem Jesus, ele é beneficiado por essa obra redentora. Amém, Jesus? Então Efésios 2:8-9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. A graça que nos alcança, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus veio no propósito, no projeto de salvar a todos. Só quem não quer. Então eu sei que existe dentro da visão teológica, existe a visão calvinista, a visão arminiana, e que um fala de uma forma, outro fala de outra, e dá a entender, né, no calvinismo que já existe um grupo seleto escolhido para ser salvo e outros não. Eu não compactuo com essa visão de forma alguma. Eu entendo que quem determina quem vai ser salvo ou não é você, quando você quer servir a Deus e quando você não quer servir a Deus. Então, quem que não vai entrar? Quem não quer servir a Deus. E quem vai entrar? Quem quer servir a Deus. É uma opção nossa, é uma escolha nossa, porque Deus nos deu essa graça, esse direito de escolher. Amém? Você só precisa aceitar, você só precisa tomar posse. Amém? O Gabriel está dizendo, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gabriel. Declaramos sobre ele a bênção, a vitória. Meu Deus, a libertação. Ó Deus, se porventura estiver desviado do teu caminho, que nessa noite seja noite de reconciliação. Que ele volte para o teu reino, que ele volte para a tua casa. Que o Senhor possa cobrir com os teus braços fortes e poderosos, dando livramento e graça. Livrando ele do juízo, meu Pai eterno, livrando ele, meu Pai, de todas as pragas e maldições que há de vir sobre aqueles que, com certeza, não aceitaram a tua vontade. Então, que o Senhor abençoe grandemente a vida do Gabriel. Nós oramos por ele, pedimos, abra os olhos dele, abra o coração dele e dá vitória para ele, em nome de Jesus. Amém, Gabriel? Deus abençoe sua vida. Então, olha só, a graça que nos alcança, porque a graça de Deus há se manifestar trazendo salvação a todos os homens. Então Deus deu a salvação para todos. Todos que quiserem, todos que aceitarem, todos que se colocarem debaixo da graça, da lei de Deus. Só não dá para receber a graça sem estar debaixo
da liderança de Deus e do Espírito Santo. Ah, mas eu quero a graça, mas eu não quero servir a Jesus. Aí não tem como. Quando eu sirvo a Jesus, eu declaro que eu recebi a graça. Quando eu rejeito Jesus, eu rejeitei a graça, porque a graça foi trazida por meio dele. Amém? Jesus é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus é o único caminho para voltar a Deus, pois ele é a porta. João 10:9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Não há como você entrar no caminho do Senhor, ser salvo, sem Jesus, sem aceitar Jesus, sem ser discípulo de Jesus, sem seguir a Jesus. Ah, mas eu posso ser um cristão sem seguir a Cristo? Não tem como, querido, não tem como. Não existe base, não tem lógica para isso. Porque ou você segue a Jesus, ou você segue qualquer uma outra coisa. Ninguém vai viver nesse mundo sem seguir algo. Entenderam? Então, para você ser salvo, se você quer a salvação, você precisa receber Jesus como Salvador, como Senhor. Nós recebemos Jesus como Salvador e nós recebemos Jesus como Senhor. Então, para que eu seja salvo, eu preciso ter Jesus como meu Senhor, como aquele que me... Por quê? Porque o termo remissão ou redimidos está muito ligado à questão dele nos comprar. Então, se ele nos comprou, nós somos dele agora. A salvação nos faz ser dele. Então, eu não posso mais viver para mim, eu não posso mais viver o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que o mundo diz. Eu tenho que viver o que Jesus diz. Amém? Então, ele é a porta. Se eu entrei por ele, é ele agora que vai determinar a minha vida, é ele que vai me alimentar agora espiritualmente, é ele que vai ser o meu juiz, o meu advogado, o meu árbitro, é ele que vai ser aquele que vai me dar direção, tá entendendo? Então é nele, é por ele, é com ele. Não tem como você ser salvo sem Jesus e sem seguir a Jesus. Ele é o único caminho. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante porque essa expressão bíblica, quando Jesus fala isso, dá um choque para o judeu. Por quê? Porque para o judeu o caminho, verdade e vida já tinha uma explicação dentro da teologia judaica, que eram as portas de acesso ao lugar santíssimo que tinha no tabernáculo. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi um choque para os judeus, embora eles não entenderam a revelação de Deus. Mas estava deixando claro, não tem como você chegar ao lugar santíssimo sem você entrar pela porta, sem você entrar pelo caminho e sem você tomar posse da verdade e a vida que está lá no lugar santíssimo, que é Deus. Porque Deus é a própria vida. Então, nessa noite, toma posse disso, porque nós vamos falar sobre salvação. Vamos ter 10 ministrações aqui para trabalhar sobre essa questão de salvação. E o intuito dessas ministrações é fazer com que você que está firme fique mais firme. Fazer com que você que está parado comece a se mover em direção a Deus. E você que está desviado, volte para o Senhor. Esse é o projeto aqui dessa série que eu vou trabalhar com você. Nós estamos iniciando essa série hoje, tá? Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele quer que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem esse negócio de gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, preto, azul, amarelo, vermelho. Não tem nada disso. Para Deus não tem nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos se salvem. Quem faz acepção são os homens. Quem faz a diferença são os homens. Jesus não faz nada disso. Por isso que nessa noite, é noite de você voltar. Se você está desviado, você voltar para o Senhor. Enquanto a porta ainda está aberta, você precisa voltar para Deus. Enquanto a porta está aberta, se você está paralisado, você tem que começar a se mover em direção a Deus, aos céus, às coisas celestiais. Porque Jesus Cristo pagou um preço muito caro por nós. O estado do homem sem Deus. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz dá a ideia de morto, de separado de Deus e ligado ao inferno. O mundo está assim, tá entendendo? Por isso que todos no mundo pecaram, até nós quando nós estávamos no mundo. Hoje nós fomos resgatados. Hoje nós fomos trazidos para o reino da luz. Mas nós também vivíamos como os homens viviam, ou como os homens vivem hoje.
fazendo as coisas que o nosso coração e a nossa mente projetava, até o dia em que Jesus Cristo foi lá e nos resgatou. E Jesus foi lá e nos tirou das trevas, pagou um preço de resgate pela nossa alma. E hoje nós não estamos mais na condição de que todos estão pecando. Nós estamos numa outra condição, uma condição de remidos, redimidos. Nós somos resgatados, nós somos tirados das trevas. Nós somos trazidos para a presença do Senhor. Amém, Jesus? Porém, lá fora, eles ainda continuam nesse estado. A menos que as pessoas queiram aceitar Jesus, elas recebam a Jesus, elas vão continuar no engano, elas vão continuar na mentira espiritual, elas vão continuar caminhando num caminho que não vai levar para a glória, para os céus. E muito delas já se convenceram de que elas não querem mais ir para o céu, elas querem ir de fato para o inferno, só que elas não têm ideia de como é o inferno. Está entendendo? O dia que ela entra num estado de quase morte, dessas pessoas que morrem e voltam, elas voltam apavoradas de lá dizendo, eu não quero mais ir para o inferno, porque o inferno é terrível. Mas enquanto as pessoas não têm essa experiência de quase morte, elas glamorizam o inferno. Elas dizem que lá vai ter festa, vai ter balada, vai ter cerveja, vai ter mulherada, vai ter carteado, vai ter jogos, vai ter isso. Tudo aquilo que a carne hoje é usado na carne para agradar a carne, as pessoas acham que vão ter lá no inferno para elas participar. Só que o meu Jesus, a quem eu creio profundamente, porque tudo que ele fala aconteceu, porque ele é a verdade, ele disse que lá no inferno é choro e ranger de dentes. Então não vá conferir. Não vá conferir. Embora muito acredita que lá vai ser coisa boa. Não vai. Porque Jesus disse que não vai. Se Jesus disse que não vai, não vai. Eu acredito no que Jesus falou. Então tome posse da salvação. Já o termo salvação já dá ideia de que muitos vão para lá, infelizmente, por não crer em Jesus. Mas a salvação é, Deus nos tirou de lá. Deus mudou a nossa rota. Deus não quer que nós estejamos indo para lá. Por isso que ele mandou o Salvador e nos resgatou. Então tome posse nessa noite da salvação de Deus. Porque a tua vida pode ser uma vida diferenciada aqui já nessa terra. Porque a promessa de Deus não é só na vida eterna, não. A promessa de Deus é para agora. Jesus diz, eu vou dar paz para vocês, a paz que o mundo não dá. E eu confiro, eu carimbo isso daí. Porque eu já vivi sem Cristo nessa terra. E eu sei como que a minha vida era. Tá entendendo? Sem paz. E quando você tem Jesus, a primeira coisa que muda na sua vida, se você não dormir, você começa a dormir. Porque a paz entra no teu coração de uma forma sobrenatural. É um negócio que não dá para explicar. É só quem vivencia a paz que excede todo entendimento. Então, no mundo todos pecaram, mas todos também estão sendo chamados para o arrependimento. Todos estão sendo chamados para a salvação. A salvação é de graça. Amanhã ou depois, quando chegar no inferno, vão dizer, puxa, mas aquele pastor estava pregando lá na internet, falando da salvação, e eu não aceitei, eu não recebi. Aí vai ser tarde, porque não vai ter como voltar. Amém? O fim do pecado é a morte, Romanos 6:23. E essa morte aqui não é apenas morte física, tá? Porque a morte física, infelizmente, todos nós vamos morrer, com exceção daqueles que passarem pelo arrebatamento. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre o arrebatamento, lá em Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, que Jesus virá dos céus e Jesus então vai arrebatar as pessoas. E ele diz que os primeiros que seriam levados seriam os que tinham sido mortos. Ele diz, primeiro os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estamos vivos. Então ele imaginava que Jesus voltaria até mesmo naquela época dele. Então existe um grupo que não vai morrer. É o grupo do arrebatamento, do dia do arrebatamento. Esses daí não vão morrer. Mas a Bíblia diz que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Receberão um corpo incorruptível e imortal. E subirão para a glória com Deus. Mas do mais, segundo a lei, estabelecida por Deus por conta do pecado, todos morrerão aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o fim do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é essa vida que ele está garantindo para nós hoje. Está declarando para nós, olha, você pode ter vida. Vida verdadeira. Vida
que está além da carne, além do nosso tempo cronológico. Porque se nós morremos em Cristo, a Bíblia, Jesus deixa claro, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Amém, Jesus? Então, vale a pena tomar posse da salvação, vale a pena receber a salvação nesta noite, porque é um chamado universal da salvação de Deus, é para todas as pessoas, tá? O preço da salvação já foi pago, o sacrifício substitutivo, Isaías 53:5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou com o preço do seu sangue os nossos pecados, e através do seu sacrifício nós fomos curados, nós somos restaurados, nós somos redimidos, nós somos trazidos de volta para a presença do Pai. O sangue que nos redimiu, 1 Pedro 1:18-19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados do nosso vil, da nossa maneira errada de entender as coisas, de ver as coisas, de viver na presença de Deus, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Querido, é muito profunda essa questão de Cristo nos redimir. É muito profundo, sabe por quê? Porque no passado, quando uma pessoa devia algo para alguém e ela não conseguia pagar, era levada como escrava. Foi assim que nasceu a ideia de escravo. Depois, né, nos nossos dias aí, nesse período nosso, quando a gente fala de escravo, a gente fala de questão de pele, né? Essa questão de pele. Mas no passado não era assim. O escravo não era declarado porque era uma classe social baixa, tal. Não era assim que era visto. Como é que formava um escravo? O escravo formava pelo seguinte: a partir do momento que alguém devia algo para alguém e não conseguia pagar, essa pessoa se tornava escravo até ela pagar essa dívida. Quando ela pagasse a dívida, ela era alforriada, ela era libertada. Era assim que funcionava. Na Bíblia deixa bem claro isso, era dessa forma. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos de Satanás. Porque Satanás fez com que o homem pecasse, e através do pecado, o Satanás começou a ser o líder dos homens. Porque os homens desobedeceram a Deus e se tornaram agora filhos das trevas. Está entendendo? Então não, havia um pecado estabelecido, e esse pecado nos fazia ser escravos, ser senhor de um senhor, servo de um senhor maligno, maldito, que é Satanás. E o que Jesus vem? Jesus vem agora e paga o preço do nosso pecado com o sangue dele, fazendo ali então um resgate, tirando a gente das mãos de Satanás, do reino das trevas, trazendo para Deus de volta. É isso. Redimir é isso. É isso que é remissão. Ele pagou o preço da nossa dívida e nos trouxe de novo para Deus. Nós somos de Deus duas vezes. Nós somos de Deus porque Deus nos fez, em primeiro ponto, nós nos perdemos por meio do pecado, nos fomos vendidos por causa do pecado, e agora Jesus vem com o sangue dele, com essa moeda poderosa do céu. Até é interessante que a Bíblia diz assim, né? Aquele que nem o seu próprio filho poupou. O que significa poupar? Poupança? Dinheiro. O sangue de Jesus era uma nota, era um dinheiro poderoso celestial. E ele foi dado, esse dinheiro foi dado para pagar a nossa dívida, que estava com o pecado. E a Bíblia diz que através desse pagamento, desse sangue derramado, nós somos resgatados, tirados das trevas e trazidos novamente agora para Deus. Então nós somos de Deus duas vezes. Tá? Esse é o interesse de Deus para com a humanidade. E Deus quer dar liberdade para você escolher. Porque alguém pode dizer, mas por que Deus não vem aqui, não faz todo mundo ser crente, todo mundo se curvar? Não é o correto, porque se Deus deu livre-arbítrio para nós é que temos que escolher. Se Deus fizesse isso, Deus seria injusto para com a sua própria lei que Ele criou. Entendeu? Então nós precisamos entender que nós devemos decidir. Nós precisamos reconciliar com Deus. E o sangue já foi derramado, o preço já foi pago. A partir do momento que eu tenho convicção de que o meu preço foi pago, eu volto para Deus. Eu recebo a salvação e eu vou viver uma nova vida. Amém?
A porta de reconciliação continua aberta. Deus ele não rejeita nenhum dos arrependidos. Isaías 55:7 diz: deixa o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que você fez? Onde você está? Que situação de vida está levando que te fez afastar tanto da presença do Pai? Mas a chamada é essa: deixa o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se tem alguém que tem poder, que tem habilidade de perdoar, é Deus. Chegaram para Jesus e disseram para Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Para um pouco e pensa. Se alguém chega para você e diz que é para você perdoar 70 vezes 7, quantos que você acha que ele está disposto a te perdoar? É isso que você precisa entender. Tá? Tudo que Jesus falava era o que ele vivia. Então, se Deus disse que você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, imagina quantas vezes ele está disposto a te perdoar, meu querido. Então, hoje é noite de restauração da sua alma, da sua vida. Hoje é noite de você voltar para Deus, porque o chamado universal da salvação é para todos. Amém? E Deus está te chamando hoje. O convite continua de pé. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo aí: eu quero entrar no teu coração, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Porém, você precisa receber esse convite, você precisa aceitar esse convite, você precisa fazer igual a Zaqueu. Né? A passagem de Zaqueu, todo mundo conhece a passagem de Zaqueu. Zaqueu era de baixa estatura, Jesus estava passando e de repente ele queria ver quem era Jesus. Ele não queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Existe uma diferença entre você ver uma pessoa e você ver quem é essa pessoa. Isso é uma diferença. Zaqueu não queria só ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E por conta disso, ele sobe numa figueira brava. Alguns dizem que era espinhosa. O sacrifício que ele pagou, porque ele era de baixa estatura e não teria como ver Jesus no meio da grande multidão que o seguia. E ele sobe ali e de repente, quando Jesus passa, Jesus para debaixo da figueira e diz para ele assim: Zaqueu, desce depressa. Foi um espanto para ele. Como é que esse homem sabe meu nome? É demais. O homem é poderoso porque ele sabe o meu nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele já fez o convite: vou na tua casa, porque Jesus já sabia que ia ter uma grande obra na casa de Zaqueu. E quando chega lá e prega a palavra, Zaqueu se converte. Ele diz: mestre, ele era ladrão. Ele disse: olha, tudo que eu tenho eu vou dar metade para os pobres. Jesus disse: olha que bênção. E ele disse: se alguém chegar a reclamar e disser que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus falou: agora sim, a salvação chegou nessa casa. A mudança de coração de Zaqueu foi muito rápido, muito forte, que comoveu Jesus. Amém? Então esse é o grande convite. Eu quero pousar na sua casa. Eu quero pousar no seu coração. Eu quero trazer salvação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. É mais uma oportunidade que Deus te dá para quando chegar lá na glória, você chegar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor usou aquele pregador lá na internet para falar comigo. Obrigado, Jesus. Ou então, quando você chegar lá no inferno e dizer: por que eu não aproveitei aquela oportunidade que Deus me deu naquela noite? Então, nessa noite, o convite continua de pé. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, disse Jesus. Deus chama os desviados de volta. Ah, pastor, eu não estou mais congregando porque a igreja lá aconteceu isso, o pastor falou aquilo, o pastor fez aquilo, o irmão falou aquilo outro, o irmão fez aquilo com não sei quem, e não sei quem fez não sei o quê. Mas o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Com esses problemas que os homens estão criando? O que Deus tem a ver com isso? A única coisa que eu vejo Deus ter com isso é que já foi relatado há muito tempo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas.
A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Está tudo determinado na palavra. Não tem para que ter choque. A Bíblia diz, quando você vê tudo isso acontecendo, volta os seus olhos para cima, porque a tua redenção está chegando. Então, o grande momento da igreja, de que todas essas coisas ruins que estão acontecendo, até mesmo no seio da igreja, que eu garanto para você, né, muitas vezes não é a igreja de Cristo que está fazendo isso. Isso é a igreja institucional, a igreja CNPJ, criada por homens. Está entendendo? Essas igrejas pisam na bola, mas a igreja de Cristo não pisa. Os homens e as mulheres de Deus, eles, mesmo quando eles pecam, eles confessam e pedem perdão. E bola para frente, porque todos nós vamos falhar. Então, preste bem atenção nessa noite. Deus chama todos os desviados de volta. Deus não quer você parado. Deus não quer você paralisado. Deus não quer. Deus quer você engajado na obra dele. Então, se alguém pisou na bola no seu histórico de vida, na sua caminhada cristã, na igreja que você frequentava, Deus vai cobrar dessa pessoa. Deus vai, de uma certa forma, Deus vai pedir prestação de conta para ela. Você não precisa se paralisar por conta de erros de outras pessoas, porque você vai ficar no prejuízo. Daí no outro dia, essa pessoa que pecou, fez coisa errada, foi lá e pediu perdão, Deus perdoa 490 vezes por dia, como ele pediu para nós fazer, então ele com certeza ele faz muito mais do que isso. Essa pessoa vai ser perdoada, ela vai subir para o céu e você vai para o inferno, porque você ficou olhando para ela. Então não é coisa para você ter discernimento espiritual e parar de ficar julgando os erros dos outros. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui tão somente para pregar o evangelho e viver o evangelho, porque cada um vai ter que dar conta de si. A Bíblia diz, estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão dois na cama, um será levado e outro será deixado. Por que a Bíblia diz isso? A Bíblia está deixando claro que cada pessoa vai salvar a si mesmo. E eu não posso, arcar com os erros dos outros. Eu só posso arcar com os meus erros. Pedir perdão para Deus, pedir para Deus mudar meu coração, minha vida, meus olhos, todos os dias. Agora, o outro eu não posso. O que eu posso fazer é pregar a palavra e anunciar o evangelho para que as pessoas mudem. Porém, eu não posso mudar as pessoas. Você não pode mudar as pessoas. Entendeu? Até para mudar a gente não consegue às vezes, tem que pedir muita graça, tem que entrar em jejum, oração para Deus mudar algumas coisas ruins que estão na nossa vida. Imagine você mudar os outros. É impossível. Então, nessa noite, não fica olhando para os outros, porque Deus chama os desviados de volta. Deus chama os paralisados de volta. Paulo fala, né, lá em Corinto, quando ele fala sobre a ceia, ele diz, por conta disso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dorme, na verdade, é uma expressão de morte. A pessoa está morta espiritualmente. E ela precisa ser trazida de volta. Ela precisa ser ressuscitada no seu espírito. Igual aconteceu com Lázaro, depois de 4 dias. Ela precisa voltar à vida de relacionamento com Deus. Tá bom? Então, Deus chama os desviados de volta. Ele cura os que se afastaram. Jeremias 3,22 diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Para de rebeldia. O que Deus tem a ver com os erros dos homens? Deus não tem nada a ver com isso. Você precisa voltar para Deus, reconciliar com o Senhor e viver a sua vida com Deus, a sua experiência com Deus. E tudo que os outros fizeram de errado, que você aponta e que você diz não devia ter feito, você jamais poderia fazer. Porque o homem tem um problema sério. Muitas vezes a gente aponta o dedo para os outros e quando a gente percebe que está fazendo a mesma coisa ou às vezes até pior. Diga misericórdia. Então peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se converte de verdade. E Deus diz, eu vou curar vocês dessas rebeliões. Porque rebelião é uma coisa demoníaca, uma coisa satânica. E o diabo, como ele não tem argumento para tirar uma pessoa da presença de Deus, ele faz você olhar para os outros. Ele sabe que você olhando para Cristo, você nunca vai desviar. Se você olhar para Deus, você nunca vai desviar. Se você olhar para o Evangelho, você nunca vai desviar. Mas se você olhar para as pessoas, aí você vai desviar. O que Satanás faz? Ele faz você olhar para as pessoas. Mas nessa noite, convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. É o projeto de Deus te trazer para casa de novo, para a presença, para que você possa sentir a glória,
para que você possa sentir a unção, para que você possa sentir a alegria, a paz que excede todo entendimento. Amém, Jesus? Deus nunca desistiu dos que se afastaram. Eu sei que eu sou pastor, a gente vai atrás uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Chega uma hora que para. Não tem como. Eu não tenho como ficar indo atrás de uma pessoa 10, 15 vezes se ela diz que não quer. Mas sou eu, pastor Marcos, limitado. Tenho as minhas dificuldades, os meus problemas. Eu não vou conseguir carregar esse fardo se a pessoa não quer. Porém, Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Deus, ele não desiste de você. O pastor desiste. Por que o pastor desiste? Porque o pastor não vê futuro, o pastor não sabe o que está no seu coração, o que vai acontecer. Nem julgue ele por isso. Porque nós somos limitados, nós temos dificuldades, milhões de dificuldades. É muito difícil você manter, até você passa a ser chato quando você fica na casa da pessoa ali, batendo no portão toda hora e falando, fulano, eu vim orar por você, eu vim fazer isso, fica chato. Mas quando a pessoa entende que Deus não desiste dela, não desiste. E uma hora, quem sabe, num momento de dor, de sofrimento, de amargura, de angústia, ela se lembra de dobrar o joelho e orar e falar com Deus. O próprio Deus vem, ele desce e ele entra na vida dessa pessoa e faz algo extraordinário, porque é assim que o nosso Deus faz. Então as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Tem aqui alguém em japonês aqui dizendo qual é o seu nome. Meu nome é Marcos, eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo e Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Deus abençoe sua vida, que o seu nome eu não consigo entender. Tá tudo em japonês, aí fica difícil para mim, né? Não consigo nem em português, já estamos tendo dificuldade, imagina agora em japonês. Aí fica impossível. Amém? Mas coloca para mim seu nome em português, para mim saber qual é o seu nome. Amém, Jesus? O amor do Pai aguarda o seu retorno. A parábola do filho pródigo deixa claro que Deus está te aguardando, que está te esperando. Deus nunca desistiu de você, Deus nunca vai desistir de você. Ai, pastor, mas eu já fui tão longe. Não importa quão longe você for, Deus quer que você volte. Deus quer você de volta. Você sabe o que significa a palavra conversão? A palavra conversão significa quando você está indo numa direção oposta à direção que você deveria ir. Você precisa convergir, você precisa fazer uma conversão e voltar para o ponto central, para o lugar aonde você de fato deveria ir, ou o lugar que você não deveria nunca ter saído. Porque o ponto central para a nossa vida é Jesus. O ponto central para a nossa vida é Deus. Mas o que nós fizemos com o pecado? Nós distanciamos dele. E aí então nós precisamos o quê? Nos converter. O convencimento vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito foi dado para convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Porém, a conversão é do homem. Deus não converte ninguém. É você que precisa converter. Uma vez sendo convencido pelo Espírito, mostrando as verdades absolutas dos céus no teu coração, você precisa dizer, Senhor, eu estou caminhando errado, então eu vou dar meia volta e eu vou voltar para Deus. É isso. Então, a parábola do filho pródigo diz que o pai ficou esperando o filho voltar. E é tão claro que ele ficou esperando, que ele tinha, quando o menino chegou, ele tinha sandália nova, ele tinha vestes novas, ele tinha um anel novo, e ele tinha um bezerro cevado. É interessante essa ideia do bezerro cevado, porque o bezerro cevado era dado como um vitelo, aqueles bezerros que a pessoa coloca à parte e vai criando ela de forma especial, porque ela vai servir para uma festa especial. Então, o pai estava com o bezerro, com a sandália, com a roupa e também estava com a aliança, o anel, tudo preparado para a volta do filho. Isso deixa claro que ele estava aguardando o filho. Então, na parábola do filho pródigo, que Jesus conta, ele está dizendo para mim e para você, olha, o pai está te esperando. E o pai está te esperando com festa, o pai está te esperando. O pai não está te esperando com juízo, o pai não está te esperando com julgamento, o pai não está te esperando com senta aqui que agora você vai ver, você vai apanhar. Não, o pai está te esperando com festa, porque o pai, de verdade, ele ama você de uma forma sobrenatural. Ele ama todos, mas principalmente aqueles que se renderam a ele.
Aqueles que em algum momento da sua vida permitiu que ele fosse o diretor, o dirigente, o líder sobre a sua vida. Você caminhou com ele e você entendeu que sem Jesus não dá. Não tem como viver sem Jesus. Eu não sei. As pessoas sem Jesus não vivem, porque Jesus diz, eu sou a vida. Então quem aceitou Jesus sabe do que eu estou falando. É incrível porque as pessoas que renunciam, que deixam Jesus, que desviam, a vida delas declina de uma forma tremenda. E elas mesmas olham para trás e dizem, o que eu fiz na minha vida? Porque quando eu estava com Cristo, a minha vida não era assim. Quando eu estava na presença do Senhor, minha vida não era assim. Então, o Pai está te esperando com o bezerro, com a aliança, com a roupa e com a sandália. Ele quer festa. O Pai quer festa com a sua volta. Amém, Jesus? Então, olha só. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É isso que o Pai quer fazer comigo e contigo. O Pai quer te abraçar, o Pai quer te beijar, o Pai quer dizer para você, olha meu filho, há muito eu estava te esperando para casa novamente, há muito eu preparei tudo para a sua volta. Então não fica pensando que Deus está, te repugnando, que Deus te amaldiçoou, que Deus te excomungou, como é uma expressão aí da Igreja Católica, quando a pessoa sai, né, da igreja excomungado, tirado da comunhão, seria essa palavra, né? Não, Deus não fez isso. Deus quer você de volta. Deus corre ao seu encontro, Lucas 15, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa foi a expressão do pai do filho pródigo, e a mesma expressão de Deus para a sua vida. Tem alguém dizendo aqui, mora onde? Aqui em Campinas, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Não sei se é homem, se é mulher, porque não tem nome ali. A Rosiane está dizendo, tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Oh, glória! É isso, festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu creio que a igreja ela perdeu um pouco essa essência, porque isso era muito claro nos anos 90, nos anos 2000. A igreja trabalhava muito essa questão de festa no céu quando um pecador. E aí todo mundo ia pregar. Todo mundo ia falar de Jesus. Hoje, já as pessoas já não veem mais assim. Então hoje o que faz as pessoas ficarem alegres é porque comprou um carro novo, comprou uma casa nova. Dá alegria? Isso dá, mas isso aí tem validade. A alegria nessas coisas é 3, 4, 5, 6 meses, acabou. Mas a alegria do céu, ela é eterna. Então é importante você chegar na casa de uma pessoa, por exemplo, que nem a gente chega às vezes, e a pessoa diz assim, olha, se não fosse você ter pregado para mim naquela época, eu não estaria no caminho do Senhor. E se eu não estivesse no caminho do Senhor, o que seria da minha vida hoje? Então isso é gratificante, é saber que a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, Jesus mudou o histórico dela. Jesus mudou o futuro dela. Ela tinha um futuro escrito de terror. Mas Jesus chegou e cortou aquela linha de terror e trouxe agora uma linha de vitória para ela. É isso, querido, que nós estamos falando aqui nessa noite. Sabe que você me entende do que eu estou falando aqui? Por isso que você não pode ficar desviado, você não pode ficar paralisado. O Senhor conta contigo. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer você na casa dele novamente. Amém? A salvação transforma completamente. O novo nascimento, João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é importante nós entendermos que quando nós somos salvos, nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. E a partir daí, querido, é bênção de todo lado. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá bom? Então hoje é noite de reconciliação. Você não pode mais adiar essa decisão. 2 Coríntios 6,2 diz, eis aqui agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E eu vou ficar feliz se você que está aí desviado, falar para mim, pastor, eu quero voltar hoje. Nós vamos fazer uma oração agora de reconciliação. Você vai voltar para Jesus. Você vai voltar para Cristo agora. E você vai começar a viver uma nova vida com Ele. Porque é isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis que agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Amém, Jesus?
E há uma promessa para quem voltar. Joel 2,25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tá? Deus está dizendo, se você voltar, até os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela oruga, pela locusta, pelo grande exército, Deus diz, eu vou restituir, eu vou te dar de volta. Tá entendendo? Eu vou abençoar a sua vida novamente. Olha aqui que Deus está falando. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Amém, Jesus? Então tome posse dessa verdade. Tá? E para encerrar, uma ilustraçãozinha aqui simples, né? A ponte que só Deus podia construir. Conta-se que em uma pequena cidade havia um grande abismo separando duas partes importantes do povoado. Muitos tentaram atravessar por caminhos improvisados, mas todos caíram. O prefeito pediu ajuda a vários engenheiros, mas ninguém conseguia criar uma ponte segura. Até que um dia um engenheiro experiente apareceu e disse, eu posso construir essa ponte, mas ela custará muito caro. Custará tudo que eu tenho. Ele trabalhou dia e noite e no final a ponte ficou pronta. Ela era tão forte que qualquer pessoa poderia atravessar com segurança. Quando perguntaram por que ele pagou um preço tão alto, ele respondeu, porque eu sabia que muita gente morreria se essa ponte não existisse. Aquela ponte salvou toda a cidade. Assim é Jesus. Ele pagou um preço que ninguém podia pagar. Ele construiu a ponte entre nós e Deus. Agora, qualquer pessoa pode atravessar. Basta decidir andar por ela ou pelo caminho, que é Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje para a tua vida. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Sou aqui da comunidade Evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se de repente você sentiu no coração que você quer nos ajudar nessa obra, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, já tem o Pix aí nos vídeos abaixo, tá? Porque o TikTok não permite colocar o Pix nos vídeos, tá? Então a gente não pode pôr, mas no Kawaii já tem. Então se você quiser dar uma oferta, quem sabe entregar um dízimo, de repente você está parado na fé, mas você acredita que você precisa entregar o dízimo para ser abençoado na área financeira, e você queira entregar, então você procure aí o Pix, tá bom? Daqui do Kawaii, você que é do TikTok, entre em contato que eu passarei para você e você vai estar fazendo a sua oferta, amém? Do mais, o que eu peço para vocês é que vocês vão lá agora, você que não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, vamos junto aí, nós temos uma série agora inteira para falar, o chamado universal da salvação, tá? Nós temos a primeira ministração, e eu tenho certeza que se você está desviado ou parado do caminho do Senhor, você se sentiu tocado. Deus também tocou no meu coração, também aí através da Silvia Brito, uma irmã que tem estado comigo já há muitos anos aqui na live, e ela pediu para mim abrir uma igreja chamada Igreja Comunidade Evangélica Cristo e Esperança Virtual. Para quê? Para aquelas pessoas que não estão dando certo, às vezes não estão conseguindo entrar em igrejas aí por conta de algumas coisas que a gente tem, né, notícia, está sabendo que estão acontecendo. Então, se você quiser frequentar, é só você me procurar no telefone 19 99702 3477 e você vai estar participando aí da nossa igreja virtual, do qual eu serei aí com certeza o seu pastor, o seu líder. Vou estar te mentoreando, te ajudando, orando por você, tirando as suas dúvidas e levando você a ficar cada vez mais firmes na palavra de Deus e no caminho do Senhor. Amém, Jesus? Do mais, queridos, se você está frequentando alguma igreja, glória a Deus pela sua vida, vai lá, firma cada vez mais, ajuda os líderes lá e vamos embora, vamos trabalhar, porque a obra do Senhor é grande e poucos são os ceifeiros. Amém? Pastor, quando eu vou me casar, qual será o nome dela? Por favor, me ajude, Deus abençoe. Quando eu vou me casar? Não, varão, isso eu não tenho como falar não, isso aí é só oração, você ora a Deus e Deus vai te mostrar aí, tá? Essas coisas assim, ninguém pode interferir. Já vi muitas pessoas falando essas questões aí, depois dá tudo errado, é um problema sério isso daí. Tá? Então ora a Deus, fala com Deus, Deus vai te mostrar, pode ficar tranquilo, fique em paz, Deus vai te mostrar. Vamos agradecer ao Senhor, queridos? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos na sua presença e queremos louvar o Senhor nessa noite, por esse momento. Foi uma bênção essa ministração, foi uma bênção estar com os teus filhos, foi uma bênção poder compartilhar de algo tão profundo, tão tremendo, que é a salvação do Senhor para nós. Muito obrigado.
Oro por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão paralisados, por aqueles que estão mortos espiritualmente, precisam ser ressuscitados. Oro por cada um. Clamo pedindo a bênção do Senhor, que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural no coração do teu filho, da tua filha, levando eles a ter cada vez mais experiência com o Senhor, pois sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dos teus servos. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um e os declaro abençoados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bênção! Deus abençoe! Glória a Deus, Israel está dizendo, glória a Deus, amém? Querido, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui de novo e Deus vai com certeza nos abençoar. Maldito Sagaz está dizendo, vou seguir você. Pode vir seguir que vai ser, a partir de agora não vai ser mais maldito Sagaz, vai ser bendito do Senhor. Amém? Deus abençoe, fica na paz.